Fala aí, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para trazer o pós-jogo aí do empate entre Corinthians e Fortaleza. Fortaleza que fez uma ótima partida, pessoal. Fortaleza jogou, se impôs desde o início do jogo até o final, se impôs, jogou melhor do que o Corinthians, mereceu vencer. Teve um gol do Romero que foi anulado pelo VAR, depois um golaço do Fortaleza, Romero tocando de letra e o Caio Alexandre batendo de fora da área, um golaço do Fortaleza. E praticamente ali no fim da partida, numa infelicidade, o jogador do Fortaleza foi tirar a bola de cabeça, entregou no pé do Yuri Alberto, e o Yuri Alberto empatou a partida, e a partida terminou 1-1, bem aberta no final da partida, as duas equipes buscando a vitória. Foi um grande jogo, mas é de se lamentar pela partida que o Fortaleza fez. O Fortaleza merecia sair com a vitória, mas eu creio que os torcedores do Leão estão muito orgulhosos aí pelo que o time tem apresentado nessa temporada 2023. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações, deixe o seu comentário nesse vídeo, comenta aí o que você achou da partida. O melhor comentário eu vou estar fixando em primeiro lugar. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Começou no primeiro, né? Você percebe que o Vojvoda coloca soluções e o Corinthians coloca tentativas dentro de campo. O Corinthians talvez em algum momento com o Vanderlei possa chegar num outro nível de colocar jogadores que são soluções, mas nesse momento, primeiro que seria absurdo exigir qualquer coisa do Vanderlei, uma grande novidade, embora tenha o Corinthians. O Corinthians iniciou, se você contar o Fagner, 6 jogadores da base no jogo hoje. Se tirar o Fagner, tem o Murilo, tem o Adson, tem o Rony, tem o Pedro, Araújo. Tem o Matheus Araújo, depois entra o Biro. Então, assim, ele rejuvenesceu a equipe. Ele falou, eu preciso de um time que corra, que combata, que perca. Quando perder a bola, aí você percebe Gil e Murilo bem adiantados, então você precisa ter velocidade. E aí o Murilo, acho que é um garoto que veio da base para jogar, jogou Libertadores, já está jogando e vai ficar, porque é o zagueiro mais rápido que o Corinthians tem. E até uma zaga com ele e Bruno Mendes, acho que faz todo sentido. Mas é um Corinthians que vai demorar. Você tem um time que é muito bem articulado, treinado. O gol do Fortaleza é o gol que começa. Aquela bola de lado do campo, que todo mundo treina para fazer, na busca pelo pivô, a bola entra no pivô, que é naquela zona frontal do gol, e sai um toque para a batida. Não é à toa, não é aleatório. Né? A gente vai até, acho que esse é o lance, olha lá. A parede, olha lá, tabela. Ali, ó, opa, aqui, ó. Gente, isso não é à toa, isso aí é... Não é por acaso. Isso não é por acaso. Tanto não é à toa, né, Calçado, que no segundo tempo a gente viu, antes da jogada do gol, 2 ou 3 jogadas muito bem trabalhadas, mais ou menos assim, na mesma linha, exatamente. Amadurecendo, né? Isso. O Fortaleza, no momento, poderia ter feito o segundo. E depois, ali, numa falha de goleiro, e Saga, a gente está vendo, uma saída horrorosa, aí o Yuri Alberto que entrou, que foi para o banco de reservas, né? E entrou, fez o gol. Isso pode ajudá-lo também a tentar buscar essa recuperação, né? De um futebol que ele já jogou no Corinthians e que no momento não é nada bom. Mas é um Corinthians que vai ter que lutar, vai dar trabalho e é isso aí. Hoje acho que quem tem que reclamar do resultado é o Fortaleza. Veio, estava ganhando, poderia ter ampliado o placar e tomou um empate, jogando fora de casa. Quem tem o trabalho mais, assim... O trabalho que tem mais segurança, consistência, mais tempo. Não tem nem comparação. É o Fortaleza. O Vanderlei, quando ele jogou já recentemente, esse é o terceiro treinador, né? Porque tem o Lázaro, teve o Cuca um jogo, tem agora o Vanderlei. Na verdade, no brasileiro é o quarto. Sem falar no Danilo, que foi 24 jogos. É um recorde histórico, né? Você não pode querer muita coisa. O Corinthians jogou 4 rodadas do Campeonato Brasileiro com 4 técnicos diferentes. Mas eu acho que até por isso, assim, eu repito, para mim o resultado do empate ele acaba sendo justo. O Corinthians, bem ou mal, finalizou 21 vezes a gol, sendo 8 no alvo, e estamos falando de um Corinthians... Essa é a novidade. Exato. Que se a gente pegar isso que eu ia falar, 8 se você hoje, pegar 6 jogos recentes... o Del Valle, aí você vai para Palmeiras, para Remo, muito menos, 4, 2, 3...
Então, acho que assim, tem aí algo que aconteceu hoje, eu sempre digo, sempre a gente precisa ser prudente ao dizer que, nossa, olha, o Vanderlei, porque você não fala depois de 2 jogos que o cara mudou o time, que o time é outro, que agora, daqui para frente, a coisa vai engrenar, mas é um fato, a gente precisa olhar para o que foram os 90 minutos desse jogo, para o fato que o Corinthians finalizou mais de 20 vezes para o gol, o que para o Corinthians é algo muito acima da média dele na temporada. Então, assim, é engraçado porque se a gente lembrar, né, Paulo, o Campeonato Brasileiro começa, e eu te diria que começa com Fortaleza e Corinthians, apesar da eliminação do Corinthians no estadual e tal, olhando mais ou menos para o mesmo objetivo. Talvez ninguém apostasse ou aposte no Fortaleza nem no Corinthians como campeão brasileiro, mas tanto Fortaleza como Corinthians entram na competição brigando para a vaga em Libertadores. E, de preferência, a vaga em Libertadores sem ter que disputar fase prévia e tudo mais. Só que o começo do Brasileiro não apontou para isso, o começo de 3 jogos. Para mim, eu sempre repito, cara, começo de Brasileiro são 10, 11, Sim. 12 jogos. Isso é começo para a gente fazer. 4? 4 cara, um pedacinho do começo. Porque assim... porque não dá para tirar. A história do Campeonato Brasileiro mostra... A gente já tem 20 anos, o Campeonato Brasileiro de pontos corridos já é um campeonato maduro, a gente já conhece tendências. Quantos times líderes depois de 4ª rodada não caíram, né? Não conseguiram sustentar? O Corinthians mesmo. Então, 2007, quando começa liderando, então, assim, é necessário não se desesperar com um começo lento, nem se empolgar demais com um começo bom. Acho que a gente pode identificar tendências, mas, por exemplo, para o Corinthians, que tendência tem um time que em 4 jogos teve 4 técnicos? Não tem tendência nenhuma. Tentar fazer um jogo de cada vez, tentar melhorar. Hoje de fato, assim, coletivamente, como o Calçado falou, soluções. Que soluções? Você está tentando, você está buscando. 4 jogos, 4 técnicos, você quer ter mais de 4 pontos com isso? Em que futebol isso acontece? Nenhum futebol, muito menos no Brasil. E o Fortaleza tem o mesmo treinador, o cara que você percebe, né, o grupo eles são muito bem treinados. Se você colocasse, assim... Espero que o torcedor do Fortaleza entenda, mas se você colocasse a camisa do Corinthians nos jogadores do Fortaleza, você teria críticas dizendo, poxa, esse não é um Corinthians forte, porque não tem os grandes nomes que o Corinthians tem. Yuri Alberto, Roger Guedes, o Renato que não está jogando, mas é um jogador. Você tem jogadores, Fagner, você tem jogadores que têm uma história maior, são mais famosos, já fizeram mais no futebol. Porém, o Fortaleza, no seu conjunto, que tem um rendimento muito superior aos nomes do Corinthians. E nomes só, empilhar nomes, o futebol já há muito tempo isso não resolve. Tanto que no começo de temporada, o que se discute? Uma lista de nomes aqui, uma lista ali. Agora, você não sabe o rendimento daqueles jogadores. O Galo, Atlético Mineiro, antes de começar, tem uma bela lista de jogadores. Fala, o Atlético tem... excelente. Flamengo vai buscar mais. E o Botafogo já vai sofrer um pouquinho mais. Só que o Botafogo é o líder e o Flamengo está ali, lá embaixo também. Então, mas é só o começo. Como falou o Jean, 1/3 de campeonato, 1/3. Você pode ficar com 12 ou 13 rodadas, né? Ou você arredonda para mais ou para menos, mas 12 ou 13 rodadas. Cara, está muito longe disso. Aí a gente vai saber. O que vai mudar é o seguinte, claro que quem tem 4 jogos e 4 vitórias tem um começo fantástico, como tem o Botafogo. E isso vai ajudar muito no restante do campeonato. Né? Pode te ajudar a beliscar uma vaga de Libertadores. Até manter o trabalho, né, professor? Porque o mesmo técnico do Botafogo é o cara que não levou o time a uma fase decisiva de estadual, né? E que muita gente queria que até outro dia não servia. Deixasse o clube. Né? Então, assim, se de repente um cara desse vem e começa mal o brasileiro... Então, o problema é que assim, tem várias coisas que se a gente pega o retrato depois de 4 rodadas e diz que não vai acontecer, seja em relação a quem está na zona de Libertadores, você diz, esse time não vai para Libertadores, ou na liderança e você diz, esse time não vai ser campeão, muitas vezes o torcedor se irrita com essas coisas, com essas avaliações. Mas aí eu pergunto para esse mesmo torcedor, o Flamengo hoje está na zona de rebaixamento. Alguém, qualquer torcedor de qualquer time, acredita que é possível que o Flamengo esteja na zona de rebaixamento ao final de 38 rodadas? Evidentemente não. Quer dizer, quem disser que acredita nisso está, na verdade, querendo tirar um sarro, provocar, etc. Porque ninguém acredita que... Então, eu pego o exemplo do Flamengo, hoje na zona de rebaixamento, para a gente aplicar para vários outros times e dizer, cara, 4 rodadas não é o suficiente
para a gente pegar o retrato da situação e dizer que aquilo que está acontecendo tem chances, sequer tem chances de acontecer. O Flamengo na zona de rebaixamento, não existe a menor possibilidade disso acontecer depois de 38 rodadas. E até porque, não, claro, está muito longe ainda, não adianta ficar esperando julho, mas depois de julho tem um outro campeonato aí, porque alguns clubes podem ir com firmeza para mesa de negociações, o Flamengo é um deles. O Flamengo pode se reforçar. Contratar e ser contratado, né? Porque alguns podem até perder jogadores. Pode. Isso acontece. Bom, o Corinthians mesmo já acabou de, entre aspas, dispensar um jogador. O Luxemburgo fez isso. Sim. Do Queiroz vai jogar no Zenit. Daqui a pouco. Então, até que ponto você pode usar um jogador que está com a cabeça. E ele parecia meio desligado. Porque você está preocupado, você quer confirmar aquele contrato, você está pensando na grana. E o jogador. Então o Luxemburgo já falou. Vamos seguir com aqueles que podem jogar. Mas é uma decisão difícil para quem já não tem um elenco assim... Naquele setor tem muita gente, mas tem pouco rendimento. Que é com o Rony, Fausto Vera, o Du, o Paulinho, o Juliano, o Renato Augusto, e tem outros aí que estão chegando. Mas esse ponto levantado pelo Calçade, Léo, é um bom ponto. A principal missão do Vanderlei Luxemburgo... Então tá aí, pessoal, foi o pós-jogo aí do empate entre Corinthians e Fortaleza, 1-1 na Neoquímica Arena. Na minha opinião, o Fortaleza jogou melhor, mereceu a vitória, teve um gol anulado pelo VAR, fez um golaço o Caio Alexandre e o gol do Corinthians, né, uma infelicidade da zaga do Fortaleza, foi tirar e deu a bola no pé do Yuri Alberto e o Yuri Alberto empatou e terminou 1-1 a partida. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.